Esse é o dia para se revoltar, porque tem muitas notícias que não são muito legais e eu vou começar com uma manchete de ontem aqui. Tá no portal Metrópolis e a manchete é: Ratinho sugere eliminar deputada do PT com uso de metralhadora. Eu vou pôr para você aqui o vídeo pra gente assistir e depois eu falo sobre isso, mas vamos lá, vamos assistir isso aqui porque realmente é o nível das coisas. Vou pôr aqui. Olha, você não tem o que fazer, minha filha. Não tem o que. Vai lavar roupa, vai fazer costura a caixa do teu marido, a cueca dele. Porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora? Eu vou pôr para vocês aqui o link, tanto da reportagem do portal Metrópolis, quanto o link do vídeo no qual o Ratinho fala sobre isso, porque é um pouquinho mais longo do que isso na verdade, né? Ele fala outras coisas ali no meio. Essa fala do Ratinho se referiria, né, pelo menos em tese, a um suposto projeto que a deputada federal do PT, Natália Bonavides, teria proposto para que se retirasse os substantivos pai e mãe das certidões de nascimento e ficasse filiação 1 e filiação 2. E a Natália Bonavides, ela nega, ela diz que nunca apresentou nada nesse sentido, e ela fala aqui no Twitter, que eu vou ler para vocês, porque a resposta dela em relação a isso, ela diz o seguinte aqui, olha: o apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime. Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas do meu marido. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente. E tem todo direito. De fato, a fala do Ratinho é absurda, é inconcebível. É um comunicador que está ali falando em eliminar. É o termo que ele utiliza, eliminar pessoas como ela. Isso é inconcebível, inaceitável e, de fato, espero que a Natália Bonavides realmente processe o Ratinho e vai ganhar, porque aqui você tem um comunicador incitando o crime, incitando a violência, incitando o ódio político. Já falar mais sobre isso em seguida, mas antes, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário do No Bom Dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. E, antes disso, outros recados também, porque, como eu falei, tem coisas que foram muito tristes essa semana, né? Uma delas foi ontem o falecimento da Bell Hooks. A Bell Hooks é uma pioneira, na verdade um expoente do feminismo negro, era uma ativista, uma intelectual e que expôs também para o mundo, né, e para a sociedade certas questões que envolvem particularmente as mulheres negras, tipos de opressão distintos para as diferentes mulheres. Então o falecimento da Bell Hooks é uma grande perda para o pensamento nessa área. E a segunda coisa tem a ver com o encerramento das atividades do El País Brasil. O El País é o maior jornal espanhol e ele tinha uma versão em português que era muito importante, na verdade. Era um jornal bastante crítico, com grandes colunistas e que era aberto, né? Não tinha paywall. Era uma das raras referências jornalísticas que estavam disponíveis para todo mundo poder ler e consultar e se informar. E, infelizmente, por questões econômicas, o El País Brasil teve que encerrar suas atividades e também uma grande perda porque o conhecimento, a informação fica menor a partir de hoje, né? É muito triste porque, por um lado, você tem a desinformação, o ódio, como o do Ratinho, por exemplo, gratuitamente por aí, conspiracionismo, negacionismo se espalhando e jornais sérios, jornais criteriosos ou fecham as portas ou tem paywall, ou seja, você não consegue ler se não pagar, se não for um assinante. Então isso também revela um pouco a crise de jornalismo, né? A crise financeira de jornalismo atual, que não consegue se adaptar às novas tecnologias e não consegue monetizar também essas novas tecnologias. Então é muito complicado mesmo o cenário e isso vai empobrecendo o jornalismo, isso vai enfraquecendo a informação. Eu conheço alguns colunistas que publicavam no El País Brasil, então é realmente uma lástima. Então, voltando aqui ao Ratinho, dizendo que tem que eliminar pessoas como a Natália Bonavides, que tem que pegar uma metralhadora. Isso de cara me trouxe à memória aqui uma frase do Bolsonaro durante a campanha eleitoral também em 2018, quando ele pegou um tripé e disse que tinha que fuzilar a petralhada do Acre. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá.
Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Então, assim, essa mensagem de violência política, ela é muito inculcada, né, no Brasil, e de fato algumas vezes acaba extrapolando a mera retórica e se torna a violência de fato física, né, homicídio, execução. Basta pensar na história, né, da Marielle Franco, que foi um caso desse, que ainda não tem solução, mas muito provavelmente tem a ver com violência política. E isso é um câncer no Brasil, né? Esse tipo de mensagem que o Ratinho propaga é algo que desintegra, é algo que emporcalha a política e o debate público. E aí, alguns elementos que a gente pode analisar aqui a partir dessa fala do Ratinho. A primeira delas tem a ver com a proposta de lei de alteração de pai e mãe para filiação 1 e filiação 2. Mesmo se não for a proposta da Natália Bonavides, de fato é uma proposta importante, porque no Brasil, desde alguns anos, há reconhecimento de direitos civis para casais homossexuais. Portanto, eles podem casar, eles podem adotar filhos. Se um casal homossexual adota uma criança, e isso é alterado no registro, e isso é alterado na certidão de nascimento, como é que fica na certidão? 2 homens, por exemplo, um casal com 2 homens, pai e pai. Como é que sai isso na certidão? Quem que vai decidir ali quem é o pai e quem é a mãe nesse relacionamento? Então, assim, de fato, acaba sendo uma necessidade para o contexto atual no Brasil, no qual você tem esse tipo de direito. Não era um problema 50 anos atrás, mas hoje é um problema. E daí entra no segundo aspecto da fala do Ratinho, que não está nesse vídeo, mas está na íntegra, quando ele fala assim: tem tanto problema mais importante no Brasil e a pessoa se preocupando com isso. E isso é um erro, isso é um equívoco, isso é um absurdo. Porque vamos supor, qual é o maior problema do Brasil hoje? Vamos dizer que seja a miséria, a pobreza extrema, pessoas revirando lixo para comer. Esse problema gigantesco, que de fato é prioritário e tem que ser resolvido urgentemente, não elimina a existência de outros problemas, talvez menos importantes, mas que tem que ser solucionado. Você não pode esperar agora resolver a questão da miséria no Brasil para poder resolver a questão do buraco na rua na frente da sua casa, ou do esgoto a céu aberto, ou de algum tipo de crime novo que surge e que é preciso criar uma legislação específica para isso, ou a questão da certidão de nascimento. Você não pode esperar, sentar e cruzar os braços, esperar ser resolvidos os grandes problemas para poder resolver os problemas menores. Isso é falso, isso é um absurdo, isso é ridículo. Cria uma hierarquia que é uma hierarquia falsa, fictícia, porque grandes problemas, pequenos problemas precisam ser resolvidos de maneira simultânea. Você não pode simplesmente esperar agora que, a economia brasileira comece a funcionar para resolver outras questões menores. De fato, eu preciso que pessoas trabalhem em diferentes frentes para resolver outros problemas. Então, segundo aspecto. E o terceiro aspecto tem a ver com esse discurso de violência, de ódio, de incitação ao ódio político. E aí, a gente pode dizer que esses programas policiais, né, que é o universo do qual o Ratinho surgiu, o Ratinho era repórter policial de porta de cadeia no programa do Alborguete em Curitiba, então ele sai de um contexto, de um tipo de comunicação que é altamente violento, ou seja, ele se baseia na violência no Brasil para criar um conteúdo que reforça a violência. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, basta pensar em diferentes programas policiais, do qual o Ratinho fazia parte, como eu disse, até alguns anos atrás. A resposta que esses programas policiais davam à violência no Brasil, que é um país violento, não dá para negar isso aqui, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A resposta que eles davam à violência, era mais brutalidade, que é a mensagem punitivista que tem o governo Bolsonaro, por exemplo, que tem os bolsonaristas, que tem essa ala de extremistas de direita. Eles acham que a solução para a violência é violência policial, é massacres, é chacinas, grupos de extermínio. Então há uma ética por trás disso, a gente pode chamar de ética, mas há uma ética, um código de conduta que é da Era do Bronze, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, assim, na mensagem que eles transmitem, se há um criminoso, um assassino, por exemplo, a única resposta que a sociedade tem que dar para esse assassino é linchamento público, é queimar em praça pública, é esquartejar, é torturar, é enforcar. Então, assim, a resposta para a violência é sempre algo equivalente. E isso vai na contramão do que é a noção de justiça moderna. A noção de justiça moderna é uma noção de reparação, mas também de reinserção social. Uma pessoa cometeu um crime, ela passa pela justiça, que é uma justiça em tese impessoal, ou seja, não é a vítima que vai decidir qual é a punição, porque você como vítima, você quer a máxima punição e de maneira dolorosa, possivelmente. Vamos supor, no caso extremo, que algum parente seu seja vítima de um crime violento e pegue o criminoso que cometeu esse ato. Você, vítima, né, o parente da vítima, você vai querer
uma punição que seja equivalente. Então, se for um homicídio, você quer que matem o criminoso. Então é por isso que a justiça moderna ela é composta de uma separação da vítima. Então, sim, vai para o tribunal e o juiz que vai julgar. Não é a vítima que vai estabelecer qual é a punição. Em tese, essa justiça imparcial daria uma punição equitativa para o criminoso. E no Brasil, por exemplo, não existe pena de morte, nem prisão perpétua. Então, sim, o criminoso vai ser punido de maneira proporcional no interior do Código Legal brasileiro. Só que esses programas policiais sempre consideraram isso como se fosse, sabe, uma demonstração da impunidade brasileira. É claro que a gente sabe também que existem inúmeras instâncias nas quais os criminosos são pegos e liberados em seguida, que de fato há uma sensação de impunidade, que de fato há uma sensação de que a pessoa pode cometer um crime e não vai ser punida por isso. Embora a superdotação do sistema carcerário do Brasil possa significar o contrário, né? Que de fato as pessoas são presas por crimes muitas vezes esdrúxulos, tipo crimes que são de menor potencial ofensivo. Mas há uma noção de que você pode cometer um crime e sair ileso, seja de colarinho branco, seja crimes comuns, mas há essa sensação de impunidade e muitas vezes a mensagem transmitida por esses programas é não, você tem que de fato fazer justiça com as próprias mãos. Você tem que contar com a polícia para poder ser o extermínio da população criminosa. E isso é o que alimenta, isso é o que sustenta essa noção de direitos humanos servem para proteger vagabundos, por exemplo. Sendo que os direitos humanos servem para mim, para você, para o criminoso, para quem não é criminoso, para qualquer pessoa. Direitos humanos é para todos nós. O direito de não ser torturado, por exemplo, o direito de não ser morto, o direito de não ser privado de liberdade sem um julgamento. São coisas mínimas de uma sociedade civilizada. Só que esses programas fundamentados na violência, eles partem da noção de que para enfrentar a barbárie você precisa de mais barbárie. Essa é a mensagem. Então isso começa, a princípio, legitimando violência contra grupos de criminosos, por exemplo, infratores da lei. Então, assim, você tem que punir com violência. Daí isso vai aos poucos, gradualmente, partindo desse grupo aqui para outros grupos. Então começa a partir essa violência política contra grupos que defendem direitos humanos, ou seja, defensores de bandidos. Então, assim, se o cara defende direitos humanos, portanto ele defende bandido e ele está na mesma laia desses bandidos e precisa ser punido também, precisa ser eliminado. E isso vai subindo para partidos políticos, vai subindo para candidatos, vai subindo para deputados eleitos, e essa violência política vai se propagando. A eleição do Bolsonaro é a vitória da violência política, porque alguém que fazia o tempo todo isso. Ele, como deputado, fazia o tempo todo esse tipo de falas bizarras, violentas, agressivas, fazia o tempo todo isso contra outros deputados, contra figuras de direitos humanos, contra outras personalidades, fazia o tempo todo isso, e como presidente também faz isso. E daí o Ratinho, que está nesse mesmo espírito, que pertence a esse mesmo universo, acha que é totalmente inofensivo que ele vá no rádio e proponha a eliminação, metralhar uma deputada federal por causa de um projeto que não é dela, mas mesmo se fosse, que não tem nada demais, que não é nenhuma ofensa a ninguém, que não é nada agressivo, que não é nada absurdo. E esse é o estágio das coisas, esse é o estágio do absurdo. Daí, só para concluir esse vídeo aqui, também quero mencionar aqui uma outra circunstância, que foi também uma ação policial de busca e apreensão na casa do Ciro Gomes e na casa do Cid Gomes, referente a uma suposta irregularidade na construção de um estádio lá no Ceará. E isso foi visto, por muita gente, pelo Ciro Gomes também, que se manifestou publicamente, isso foi visto por muita gente como um uso político do judiciário para tentar intimidar o Ciro Gomes, que é um pré-candidato à presidência. Então, assim, você percebe como isso vai se dando em diferentes níveis, né? Você tem, por exemplo, violência política no discurso, física, muitas vezes, contra candidatos, e também violência nesse sentido política, mas judicializada, usando de lawfare, que é quando você usa a justiça para destruir seus opositores, usando de lawfare, que fizeram com o Lula também, usando de lawfare para tentar agora destruir o Ciro Gomes. E isso é totalmente absurdo também. E esse é o aparelhamento que o bolsonarismo fez das instituições, tanto na questão política quanto na judiciária, que é um modo que eles têm para poder intimidar os opositores, os adversários, silenciar os adversários, e fazem de maneira muito eficaz isso também. Só um detalhe em relação a essa história do Ciro Gomes: tem uma reportagem de hoje aqui, na Folha de São Paulo, com a manchete: aliados ampliam pressão para Ciro Gomes desistir de candidatura após ação da Polícia Federal. Que eles enxergam, que nessa ação da Polícia Federal de busca e apreensão surgiu uma oportunidade para que o Ciro Gomes se retire da candidatura e o PDT passe a apoiar o PT e o Lula na próxima eleição. Porque o Ciro Gomes encolheu muito nas intenções de voto, está em torno de 5% de intenção de voto agora, então assim, se tornou um candidato muito pequeno, e
aliar-se ao PT seria benéfico para muitos deputados do PDT. Então eles entendem que seria agora de bom tom, na verdade, que o Ciro Gomes se recolhesse. Eles deram um prazo até março para que o Ciro Gomes cresça das intenções de voto, o que não vai acontecer, provavelmente. E deram até março, porque depois de março eles vão abandonar o barco do Ciro Gomes e querem que ele abdique da sua candidatura. Eu quero saber de vocês aqui sobre essas histórias, né? Primeiro sobre a história do Ratinho, sugerindo que as pessoas metralhem uma deputada do PT. É um absurdo, é inaceitável isso. Também sobre a história do El País fechando as portas, porque é uma grande perda para o jornalismo, era um jornalismo bastante sério, então é uma grande perda mesmo. Sobre a ação da Polícia Federal agora contra o Ciro Gomes, o que isso quer dizer, o que você entende nesse cenário, e também, mais uma vez aqui, eu reforço a enorme perda que será também para o mundo o falecimento da Bell Hooks. Então, me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. Eu vi aí um vídeo agora daquele ministro, ele falando que estava lendo biografia, o cara perguntou qual a última, ele ficou. Esse vídeo, eu não lembrava, nem a dele. Não. Eu tô falando, eu escrevi um livro, tá aqui com o rapaz. Desculpa, não tenho tempo de ler. Já tem 3 anos que não leio o livro, desde que você me apresenta, não, mas eu não li mais nada. Mas eu acredito que